Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo nós vamos para Portugal. Portugal do pastel de Belém, do fado, de uma cultura que o brasileiro gosta. E lá em Portugal vive uma comunidade brasileira muito expressiva. E é para lá que nós não vamos para Lisboa, não. Nós vamos para uma cidade diferente de Portugal. E lá tem brasileiros. Tem um brasileiro muito especial que fala aqui na Hora Mundial, o nosso entrevistado, e ele conta uma curiosidade, como as crianças em Portugal são chamadas. Você não vai acreditar. Aquela coisa, o português de Portugal é uma aberração em algumas circunstâncias em relação ao português do Brasil. Ou seja, algumas situações são consideradas palavrão. Verdade, mas para eles é normal, é a cultura do país. E você vai conhecer um empreendedor jovem que tem muita coisa para explicar, para nos contar sobre Portugal. Vamos nessa? O nosso entrevistado é o Tiago, um jovem que ele é barbershop. Ele venceu lá em Portugal, está com a família, estabelecido lá, e ele está aqui hoje para conversar com você na Hora Mundial e contar alguns segredos que a gente vai descobrir juntos nessa entrevista. Tiago, bem-vindo à Hora Mundial. Eu gostaria que você falasse sobre você, sobre seu trabalho, a cidade onde você está. Quantos habitantes tem por aí? Eu sei que é uma cidade menor, é uma cidade que a gente vai conhecer junto com você. Fale sobre o seu trabalho, enfim, eu gostaria que você se apresentasse aqui na Hora Mundial. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Walter, à Hora Mundial, pelo convite, pela oportunidade de passar um pouco da minha experiência, de contar um pouco da minha história aqui para vocês. Walter, eu sou barbeiro há 6 anos, há 4 anos resido em Portugal. Hoje sou dono da minha própria loja, mas sim, já fui empregado. Quando eu cheguei aqui, tive que trabalhar por conta de outras empresas, prestar o meu serviço. A minha loja, ela existe há 1 ano e meio, sou dono dela há 1 ano e meio já. Ela está localizada na cidade de Almeirim, que é onde eu vivo hoje. Almeirim é dividido por 4 freguesias, 4 bairros no caso, como a gente falaria no Brasil. Ela tem um total de 11.700 habitantes. E Walter, eu acredito que eu escolhi Portugal pela oportunidade. Eu acho que todos temos a oportunidade de sonhar, de correr atrás dos nossos objetivos, de acreditar que tudo é possível. E hoje eu resido aqui com a minha família, com a minha mulher, com a minha filha, e a gente pode sim dizer que tem uma vida estável, que tem uma vida com mais segurança, e graças a todo o esforço e toda a fé, né, toda a crença que tivemos desde o início, eu acho que tudo tornou isso possível. Tiago, existem desafios para o brasileiro em Portugal? Barreiras? O que acontece com o brasileiro em Portugal? Qual é o grande desafio? Eu acredito que não só em Portugal, mas Portugal tem como um grande exemplo a questão de sermos imigrantes. Desde o início, desde quando pisamos em outras terras e não conhecemos ninguém, não temos um contato de familiares, um contato de amigos, um contato de informações, eu acho que tudo passa a ser mais difícil. Mas sim, acredito que sempre vai existir desafios, não só para nós brasileiros, mas para todos os imigrantes. E acho que a grande barreira é conseguir passar por isso tudo sem
sem desistir. Temos que abraçar o desafio desde o início até o fim e não desistir do nosso propósito. Eu acho que essa é a grande barreira. Eu gostaria que você falasse sobre a comunidade brasileira aí na cidade onde você vive. Quem são esses brasileiros? No que eles trabalham por aí? Sim. Somos, eu acho que espalhados por todo o mundo, mas exclusivamente aqui, onde eu posso acompanhar, posso ver, onde eu tenho convívio com muitas pessoas, temos sim uma grande escala de pessoas da origem brasileira aqui, e depende. Há pessoas que vão para as obras, há pessoas que também são empreendedoras, também iniciam o seu próprio negócio, a sua própria atividade. Há pessoas que conseguem serviço em campo, conseguem serviço em fábrica. Eu acho que é uma variante muito grande. Isso vai de acordo com a oportunidade de cada um, desde que chega em outras terras, né? Desde que decide imigrar e chega em outro país. Tiago, diz o seguinte, que brasileiro em Portugal ele só trabalha em subemprego, que ele não tem um acesso às grandes vagas. Isso é verdade ou é um mito? É verdade sim, Walter, isso é verdade. Aqui, não só aqui, mas aqui as pessoas que chegam, elas têm que mesmo dar o sangue por tudo, para não passar dificuldades, para não passar por caminhos mais difíceis, né? Para não enfrentar um mundo de obstáculos. Sim, as pessoas que são donas de uma mão de obra com muito valor são as que mais se destacam e as que menos passam dificuldades nesse mundo de imigrantes. Sim, é um pouco mais difícil para todos que chegam aqui do zero, sem informação nenhuma, sem contato nenhum, sem amigos, sem familiar. É sempre mais difícil. Então, respondendo a sua pergunta, é verdade. Tiago, Portugal tem o menor salário mínimo da Europa. Isso é comprovado. Você vive de salário mínimo, você viveria de salário mínimo. Explica essa situação para quem está acompanhando a Hora Mundial. Não, Walter, respondendo a sua pergunta, eu não vivo com apenas um salário mínimo. Para ser sincero com você, eu não conseguiria viver só com um salário mínimo. No Brasil, os nossos hábitos são outros. O nosso convívio com os amigos, com as famílias, com as nossas famílias são outras. A nossa crença é totalmente diferente. Então, por esse motivo de raiz, eu não conseguiria viver muito bem aqui. Não seria impossível, mas eu não conseguiria. Sendo sincero, não conseguiria viver com um salário mínimo. Sim, há pessoas que vivem, há pessoas que conseguem e passam pelos obstáculos que a vida traz. O salário mínimo hoje é em aproximadamente 665 euros. A escala é variante do serviço. Se você trabalha aí com mão de obra, você pode ser comissionista, dependendo da sua área. Se você trabalha aí em construção civil, o pagamento é outro, mas em escala geral, o salário mínimo em Portugal é 665 euros. Me explica uma coisa, quais os benefícios, você é um empreendedor, quais os benefícios de quem empreende em Portugal? O país dá benefícios, como é que é essa situação do empreendedor, do investidor aí em Portugal? Olha, eu acredito que empreender em Portugal é um grande desafio. É mesmo aquele objetivo dos sonhadores. Porque em questão a benefícios não há muitos. A questão é só pela facilidade de documentos e em algumas hipóteses, alguns financiamentos perante
algumas entidades bancárias. De contrário, eu não vejo assim grandes benefícios, porque os custos são maiores, os impostos são diversos, não há como fugir, não há como escapar, nem que tentássemos, não seria por muito tempo. E o negócio em si, ele não sobrevive. Quando você tenta trabalhar em fuga, não dá certo, não é por esse caminho que a banda toca. Eu acho que benefícios não há assim grande escala de benefícios. Tiago, a gente sabe que algumas palavras no português de Portugal são aberrações no português do Brasil. Eu gostaria que você falasse algumas palavras, com muito cuidado, claro, que são consideradas aberrações no português do Brasil. Conta pra gente. Sim, posso citar aqui algumas delas, não posso citar todos, em respeito a todos que assistem. Acredito que eu não posso dar aqui, não tenho aqui grande liberdade para falar isso, acho que nem devo. Rapariga é muito mal interpretado por muitos lugares no Brasil, mas rapariga aqui é uma menina, né? Já falando em gênero, puto aqui é um adolescente, é um menino, é uma criança, né? Pela expressão, nossa, olha aquele puto, olha aquela criança, né? Para nós, o que no Brasil é bico, chamamos de bico, é um extra, né? É um trabalho de pouca duração e é remunerado, é bico. Aqui assimilamos com próximo ao trabalho noturno, vamos dizer assim, para ser bem claro e objetivo e não muito pesado a minha resposta. Deixa eu pensar aqui mais alguma coisa. Pica, né? Pica aí no Brasil, em alguns lugares tem uma expressão um pouco diferente, uma interpretação um pouco diferente, mas é agulha, né? É uma picadela, é um pica, é mais ou menos por esse lado. E rabo, que para eles aqui é bumbum, né? Olha esse rabo, cuidado com esse rabo. São esses tipos de colocações em frase que utilizam. Sabe-se que Portugal é um dos países que mais sofre com a variante da Covid-19, a variante Delta. O país passa, assim, por uma onda de crescimento muito expressiva. Como é que você se protege? Como é que vocês estão se protegendo nesse campo minado aí em Portugal, no mundo, claro? Como é que vocês se protegem? Walter, eu acredito que Portugal tem se safado, vamos assim dizer, safado, só para mim explicar aqui, né? O caso de safar é escapar, né? Tem sido bem relevante as hipóteses em questão a precauções, em questão a regras, em questão a segurança, a vigilância. Eu acho que não acompanhando os demais locais, mas eu acho que Portugal tem se destacado em questão a outros países. Eu acho que sim, estamos bem preparados. Hoje já temos quase 75% da população vacinada e já nem se fala em grande escala de número de mortes. Graças a Deus, já vamos aí beirando os 2 anos de turbulências perante ao Covid. Graças a Deus eu tenho me precavido muito bem em relação à minha segurança, em relação à segurança do meu negócio, em relação à segurança da minha família, em questão de higiene, em questão de precauções. Eu acho que todo
todo esse meio em que podemos prever alguma coisa e nos antecipar em proteção, tudo que é em prol a isso. Eu acho que eu tenho feito a minha parte. Eu acho que todos aqui trabalham um pouco por volta disso, porque quanto mais todos pensam assim, que vamos trabalhar em união para a nossa defesa, cada um fazendo a sua parte, eu acho que já é o suficiente. Acho que é mais ou menos isso a minha absorção, né, como resposta para você, e mais ou menos que dando a resposta pelas pessoas que pelo menos me rodeiam. Tiago, obrigado pela entrevista aqui na Hora Mundial, aprendemos com você. E se você gostou, tem mais vídeos importantes. Tem um brasileiro que fez medicina lá na Bolívia e ele conta dos desafios, uma entrevista muito interessante. Tem também um outro brasileiro que atravessou o México para chegar nos Estados Unidos. Será que ele conseguiu? Ele conta dessa aventura que foi perigosa. Tem também outras entrevistas interessantes. O piloto da TAM, que conta alguns segredos dentro da aeronave que eu não sabia, você vai aprender. Tem ainda como passar pela imigração, um vídeo que esclarece quais as dicas para tirar seu visto americano. Seu visto foi negado? Não fique irritado, a gente tem alternativas. E para você que acompanha a Hora Mundial, nosso agradecimento. Deus abençoe você. A Hora Mundial agradece a sua presença.